aconteceu agora. Mas foi agora. Não, não sei. Na verdade, esse relato é de 2020. É uma moça que nos conta. Aninha linda do meu coração. O que eu vou te contar agora aconteceu comigo no banho. Há pouco tempo agora. Quer dizer, agora há pouco que eu tava tomando banho. E eu tô tremendo até agora. Não sei o porquê raios isso aconteceu, mas eu vou explicar um pouco da minha vida para que você possa entender. Eu tenho 28 anos e comecei o meu canal no YouTube há pouco tempo. Faço makes usáveis aí do dia a dia. Makes de dia a dia. Mas agora, no mês de outubro, eu tô fazendo makes artísticas para o Halloween. Sou muito sensível ao mundo espiritual desde muito nova. Nasci e cresci em berço evangélico. Cantava na igreja, seguia as regras, assim, tudo à risca. Hoje eu não frequento mais a religião, mas não abandonei a Deus. Converso com ele o tempo todo e ele me responde através de algumas pessoas que não me conhecem na rua ou através de sonhos também. Quando pequena, já vi anjos na igreja atrás do pregador com as asas abertas, como se ele o protegesse. Já vi demônio na televisão desligada, olhando para mim e me chamando. Sonhei uma vez que eu tentava sair do meu quarto pela porta e uma sombra me puxava de volta. Tentei pela janela e o mesmo aconteceu. Fui avisada por uma pessoa que nunca me viu na vida e que não sabia do meu sonho que eu poderia ficar com depressão e não conseguiria sair do meu quarto para nada. Aí então eu entendi aquele meu sonho. Hoje acordei pensando em uma make bem legal para chamar atenção no Instagram. Faria uma make de um demônio. Moro. Ih, mosquitinho. Moro somente com o meu namorado, que, mesmo sendo ateu e cético, já escutou barulhos bem estranhos aqui em casa e comentou comigo. Hoje ele estava trabalhando, elaborei a make, peguei o material e fui colocar em prática. No meio da maquiagem, comecei a ouvir uns barulhos estranhos, mas às vezes vaza barulhos da casa do vizinho, né? Então eu nem liguei e continuei. Só que comecei a ver uns vultos de canto de olho, passando do banheiro para a cozinha e vice-versa. Terminei a make, tirei umas fotos bem legais e fui para o banho retirar toda a tinta para fazer outra make para o canal. E é aí que tudo aconteceu. Fiz stories de tudo sujo no banheiro, tirei a roupa, entrei no banho, levei um espelho para o banheiro para me guiar onde havia sujeira ainda no meu rosto, né, e no meu corpo. E enquanto tentava tirar aquela sujeira toda, olhei para o espelho para ver onde ainda estava sujo e me deparei com um ser atrás de mim, me olhando com raiva, como se eu tivesse feito algo para ele. Sim, era uma mulher, na verdade, como se eu tivesse feito algo de errado para ela, porque sim, era uma mulher, igualzinha à maquiagem que eu fiz de demônio. Eu olhei para trás com medo daquela coisa estar no meu banheiro, mas não tinha nada. Ela só estava no espelho. Encarei aquela coisa me perguntando em pensamento se eu a ofendi de alguma forma quando fiz a maquiagem. Mas o som que ela fez nesse momento parecia que ela estava dentro do meu banheiro. Tirei o espelho de lá, ajoelhei dentro do box mesmo, com o chuveiro ligado, e pedi a Deus para que aquele ser não se materializasse dentro do banheiro. Orei com todas as minhas forças. Levantei, saí correndo de lá, só peguei a toalha. Sentei na minha cama de toalha mesmo, ainda meio molhada e com a cara meio suja ainda, pois eu não fiquei lá para ver o que poderia acontecer, não. Quase tive um infarto. Nunca pedi para ver nem ouvir as coisas que eu ouço e vejo desde pequena. Talvez por minha mãe ter sido batizada quando eu ainda estava em seu ventre, tem alguma ligação com isso? Eu não sei. O que vocês acham? Um beijo para você, muito obrigada. Acho que você é sensitiva. Não, talvez não tenha uma razão por isso, por aquilo. Você nasceu assim, é assim, tem isso. Agora, coincidência? Você fazer uma maquiagem e ver o ser ali? Será que aquele ser acabou te dando inspiração e o que você imaginou, na verdade, era ela jogando na tua mente como ela era para você maquiar aquilo?
Mas ela teria ficado brava com isso? Ela, ele, não sei, o que que é isso? Será que na concentração da sua maquiagem, bolando esse personagem, sei lá, que você criou ali na maquiagem, de tanto pensar naquilo, você acabou criando uma forma, pensamento que se materializou, pelo menos através do espelho ali atrás de você? Estava se materializando, sei lá, porque o som dentro do banheiro era bem presente, era como se realmente estivesse ali, mas não dava para ver dentro do banheiro. Dava para ver só através do espelho. Misericórdia, que aterrorizante, credo! E depois você continuou, fez mais maquiagem desse tipo? Eu não fazia mais. Eu ia ficar ressabiada com as maquiagens de terror. Beleza. Deixa eu ler este daqui, ó. Cumprindo minha promessa a São Cristóvão. Lembra que a gente já leu um aqui de São Cristóvão? Que tava também cumprindo promessa do negócio do carro, né? Bom, olá, Ana e assombrado, se o relato for lido em vídeo. E, tá lido. Então, estamos lendo. Ana, mais ou menos um ano atrás, eu completei meus 18 anos e comecei a fazer autoescola. Passei na prova e no exame psicotécnico de primeira, mas no exame de rua eu não conseguia passar de forma alguma. Eu errava por ter encostado em um cone ou por deixar o carro morrer, enfim. Foram 7 tentativas que fracassaram e minha pauta estava para vencer. Caso acontecesse, eu teria que fazer tudo de novo, tudo que eu já tinha feito. Eu já estava desesperada querendo passar. Então, um dia antes do meu exame, ouvi a história de uma moça que conseguiu passar devido a uma promessa. Você leu no canal e eu decidi tentar fazer uma promessa também. Pedi ajuda a São Cristóvão e disse que se eu conseguisse passar, mandaria meu relato para você aqui. Achei na internet 2 orações que me ajudaram muito e, mesmo muito nervosa, eu consegui passar. E aqui estou eu cumprindo minha promessa. PS, gosto muito do seu canal, passo o dia ouvindo os relatos e admiro muito o trabalho de vocês. Obrigada pelo espaço de mandar esse relato. Gratidão a São Cristóvão. Um beijo para você, muito obrigada. São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas, algo assim, não é? Tem a passeata, né, a procissão de carros. Nunca estaremos sozinhos. Depoimento sobre amigos espirituais. Olha eu bugando aqui, olhando para outra câmera lá atrás. É uma moça que nos conta. Boa tarde, Ana, Matheus e assombrados. Relato curtinho, mas importante. Curtinho nada. Acompanho vocês há bastante tempo, bem antes do canal do YouTube. Desde já parabenizo pelo trabalho sério e respeitoso que, sem preconceitos e julgamentos, auxiliam milhares de pessoas todos os dias. Desejo que cresçam cada vez mais, pois o que fazem é muito importante. Parabéns novamente pelo grande coração. Muito obrigada, tomara que ajude mesmo. O relato não possui nomes, vou evitar falar sobre locais também, pois não interferem na narrativa. Ótimo. Sem mais delongas, eu venho por meio deste expor o meu relato, que para mim não é assustador, pelo menos não mais, mas que penso ser o meu dever compartilhar com seus espectadores por ser um recado importante que tive a honra de receber do mundo espiritual. Sim, no momento em que eu mais precisava, Deus me mostrou sua presença. Muita gente não consegue ter fé devido a muitas tristezas e provações. Eu não as culpo, mas aqui vai o meu pequeno depoimento. Episódio que me fez ter a absoluta certeza de que não estamos sozinhos. Temos uma rede de apoio muito grande, parte dela invisível aos nossos olhos no momento. Sou uma mulher de 30 anos e desde cedo tive certeza de que havia um mundo espiritual. Apesar da criação católica, por volta dos meus 12 anos eu já tinha contato com livros espíritas e sempre questionei muito a espiritualidade. Aos meus 14 anos tive um sonho lúcido, juntamente com a dita paralisia do sono.
em que um rapaz me pedia auxílio e eu sentia sua presença em um canto do quarto. Nessa noite eu dormia na casa de uma amiga, as duas no mesmo quarto, e esse rapaz, que deu seu nome e que jamais tinha visto antes, se comunicava comigo através da mente. Não havia sons. Acordei bem assustada, coração aos pulos, e ao contar para essa minha amiga, a mesma me disse que havia um primo com problemas com drogas que possuía o mesmo nome do rapaz do sonho. Rezei por ele e ao voltar para minha casa a pé, sentia passos atrás de mim. Eu sentia que era alguém jovem e perdido buscando um norte. À noite veio uma sensação de paz e a certeza de que ele, de alguma forma, fora resgatado. Essa foi a primeira experiência marcante. Por essa sensibilidade em sentir o mundo espiritual, todos somos médiums, Ana, alguns só mais sensíveis do que outros. Eu me aprofundei em estudar mais sobre. Não estava preparada para contatos mais nítidos, digamos assim, pois por mais vontade de auxiliar, o medo de alguém aparecer do nada na minha frente, muitas vezes imagens não muito bonitas, ainda me deixa com o coração na boca. Um adendo importante que pode ser de ajuda para alguns assombrados é que muitas vezes mediunidade não trabalhada pode ser confundida com depressão ou até levar realmente a um quadro depressivo. Antidepressivos podem, por vezes, bloquear temporariamente o nosso contato com o outro lado. Eu sei disso na prática e não tenho nenhum transtorno. Psiquiátrico, que fique claro. Eu acho extremamente necessário que todas as hipóteses científicas sejam avaliadas. Bom, chegamos ao ponto da história que queria compartilhar. O momento em que adoeci da alma e perdi quase todas as minhas esperanças. A depressão é uma doença muito séria e ela mata mais do que imaginamos, na forma de suicídio direto e indireto, no qual o acometido se deixa morrer um pouquinho a cada dia. Eu vivia um relacionamento abusivo. Meu namorado não era uma pessoa horrível, pelo contrário, mas estava cometendo violência moral. Era desconfiado, ciumento, muito inseguro e isso acabava comigo. Eu, com 18 anos, era muito ingênua. Eu não batia de frente e, com o tempo, eu não tinha força alguma para reagir. O oposto de hoje. Ele também sofria muito. Inclusive, aconteceram muitos fatos que eu, sinceramente, não descarto que houve algum trabalho realizado para tentar nos separar. Ele apresentou todos os sintomas de uma doença venérea. Fomos nos médicos juntos, fizemos exames juntos. Resultado? Eu, além de não apresentar nada, só tinha ele como meu único parceiro. Não havia possibilidade nenhuma de transmitir algo. Eu estava assim, like a virgin. E ele, apesar de todos os sintomas possíveis, não tinha absolutamente nada. Era realmente um mistério. Fomos em outros médicos, enfim, só houve desgaste e se instalou em mim uma forte depressão. Emagreci muito, 42 quilos. Emagreci muito. Passei a pesar 42 quilos em 1,70 m de altura. Eu tinha nojo da comida. O meu namorado, já magro, também perdeu por volta de 10 quilos. Chegou em um ponto em que eu fiquei apática. Eu não ria, eu não chorava, apenas vivia, acordava, dormia, acordava, tudo no automático. Fui levada em um psiquiatra e em um psicólogo e me deram remédios, pois era já um tempo prolongado nesse estado e a química do meu cérebro não tinha condições de reagir sozinha.
Emagrecia mais e mais. E o psicólogo teve uma conversa sobre me internar para cuidarem do meu físico. Em vez de reagir, até achei uma boa ideia, pois iria ser uma forma maior de isolamento. Eu não me achava digna, Ana. Eu me achava um lixo, incapaz, um nada. Era preocupante. Uma tarde peguei um livro espírita que tinha lido há um tempo e pensei comigo mesma: triste, mas vocês não existem. Estamos por conta própria. Não há sentido para tudo isso. Aí, Ana, algo aconteceu. Na manhã seguinte, uma tia minha, que fazia tempo que eu não tinha contato, liga para minha casa e quer falar comigo. Estranhei e atendi. Deixo claro que apenas os meus pais sabiam o que se passava comigo. Eles não exporiam um assunto delicado desses. Não condiz com seus perfis reservados. Atendo e ela me relata. Oi, querida, tudo bem? Oi, tia, tudo e contigo? Olha, eu te liguei porque algo meio estranho aconteceu comigo ontem, quando eu estava indo para o trabalho. Uma mulher me procurou no hospital e queria muito falar comigo. A minha tia é enfermeira, em outra cidade, distante da minha. Ela praticamente me descreveu você fisicamente. Assim que ela ia me dizendo as características da pessoa que ela queria passar o recado, na hora eu pensei em você. Bem, essa mulher me disse que os teus amigos mandaram te dizer que sim, eles estão sempre do teu lado e que no momento está difícil de você escutá-los. Sozinhos eles não podem te apoiar. E a minha tia continuou. Querida, faz algum sentido o que eu te disse? Eu não preciso te dizer, Ana. Eu reagi naquele momento. Foi o meu milagre. Apesar de não estar merecendo, de muita gente mais necessitada precisar de um dedinho desses de fé, os meus amigos se mostraram presentes. Acharam um meio de se fazer ouvir. Essa mulher misteriosa não cobrou absolutamente nada, apenas tinha que fazer esse recado chegar até os meus ouvidos. Não transcrevi aqui as palavras exatas, pois na hora eu fiquei como que anestesiada, e o que sei mesmo é o sentido da frase. Só sei que era exatamente a resposta certinha de acordo com o contexto do meu comentário mental, desaforado aos meus grandes amigos invisíveis. Tive muitos outros episódios. Esses, quem sabe, algum dia eu conto por aqui. Espero que esse sirva para que as pessoas nunca se esqueçam da grande rede de apoio que possuímos na espiritualidade. Tudo que nos acontece tem um motivo e Deus está sempre por trás. O mal aparente só é permitido de acontecer se por trás dele vier um bem maior. Não se esqueçam disso. Independente de crenças, sempre se lembrem de que não estão sozinhos. Jeová, Alá, Deus ou só o amor estão sempre com vocês. Um beijão para essa família linda. Um beijo, muito obrigada pelo seu relato. Por compartilhar essa história, né? Ah lá, viu? Veio a resposta. Nós estamos sim junto com você. Fui maledite e pago por isso até hoje. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é esse que está no e-mail. Sigo o canal há alguns anos e esse é o meu primeiro relato. Decidi escrever após ouvir todos os conselhos da moça do relato O Maledito que me amarrou. Porque a história da moça tem alguns pontos semelhantes à minha história. Eu fui criada em berço evangélico, mas hoje já não tenho tanta certeza se o que aprendi durante anos é a única verdade. Se os assombrados tiverem respostas para as minhas questões, eu ficarei grata. Os nomes estão trocados.
Após conseguir me livrar de um relacionamento abusivo, voltei à minha cidade natal e rapidamente consegui um emprego num estabelecimento importante da cidade. O emprego dos meus sonhos, onde eu amava o que eu fazia. Meses se passaram e um dia, ao chegar em casa, já à noite, meus vizinhos estavam sentados na frente da casa deles conversando com um rapaz, que chamarei aqui de Pedro. Eu não o vi direito, eu tenho miopia. Era noite e eu estava sem os óculos, além deles estarem embaixo de uma mangueira. Cumprimentei e entrei. No outro dia, dessa vez antes de anoitecer, Pedro novamente estava lá, conversando com eles. Quando nos olhamos, era nítido que a química bateu. Parece que eu já o conhecia. Eu sentia saudade, sei lá, foi muito estranho e muito bom ao mesmo tempo. Minha irmã, que estava na frente de casa e viu essa cena, comentou: "Caraca, você viu o jeito que aquele rapaz te olhou?" E eu me fazendo de sonsa: "Ah, não reparei não, tava olhando outra coisa." No dia seguinte, um SMS no meu celular me desejando bom dia e me perguntando se eu era solteira ou casada. Perguntei quem era e ele disse que era o Pedro. Pegou meu número com o vizinho, com a desculpa de tirar dúvidas comigo a respeito do meu trabalho. Eu não dei muita bola, me fiz de difícil e só respondi o bom dia. Ele me chamou para sair em seguida. Inventei uma desculpa para não ir. Eu tive medo, insegurança. Ele ficou insistindo, disse que tinha chegado à cidade há pouco tempo para trabalhar e não conhecia ninguém e várias outras coisas, até que aceitei sair com ele. A gente foi comer, conversamos e decidi ir embora. Quando cheguei em casa, perguntei a ele: "Pedro, você é casado?" E ele falou: "E se eu for?" E eu disse: "Se você for, foi um prazer te conhecer, mas eu não quero que me mande mensagem ou me ligue mais. Eu não saio com homens casados." Ele continuou me procurando. Bloqueei e ele arranjou outro número dizendo que queria sair comigo de novo, que não era nada demais, etc. Devo acrescentar aqui que eu era muito nova na época. Isso aconteceu há cerca de 10 anos. Eu estava começando a descobrir a vida. Passado alguns dias, comecei a pensar muito nele. Na verdade, eu não deixei de pensar desde que o vi pela primeira vez. Se ele não me mandasse mensagem, eu mandava. A essa altura, nós ainda não tínhamos nada. E quando me dei conta de que estava pensando nele, não ficava sem falar com ele nem um dia sequer, eu resolvi me afastar. Comecei a dar um gelo nele e ele percebeu. Me chamou para ir comer um lanche na casa de um colega de serviço dele. Chegando lá, não tinha ninguém. E eu questionei, e ele disse que o cara tinha ido viajar. Como assim? Não resisti. Caí em tentação, mesmo sabendo que ele era casado. Ele era casado há 2 meses. Ele tinha namorado a moça durante 6 anos e estava casado há 2 meses. Daí pra frente, toda noite a gente saía. Eu estava cega. A magia e a loucura parece que tinham tomado conta de mim. A gente passou a andar de mãos dadas na rua. Todo mundo do trabalho dele sabia da gente, mas eu ainda o escondia, porque no fundo tinha vergonha de um relacionamento assim. A química sexual era uma coisa de outro mundo. Parece que ele lia minha mente. Dizia e fazia exatamente o que eu queria naquele momento. Ficava cada vez mais difícil me distanciar dele. Confidenciei a uma amiga da faculdade. Ela morava sozinha e, vez ou outra, nos emprestava a casa dela. A essa altura, ela já o conhecia. 2 meses depois de ter começado a sair com ele, o chamei na casa dessa amiga para conversar e decidi terminar. Eu abri o jogo, eu disse que eu estava apaixonada e sabia que isso era errado. Por isso a minha decisão em terminar. Ele chegou mais próximo, começou a falar várias coisas, que não era justo o que eu estava fazendo comigo mesma, que eu não podia fazer aquilo com a gente, já que ele também estava apaixonado por mim. E novamente eu não resisti e não consegui terminar com ele. Ele já não voltava à cidade dele, ia uma vez por mês, ia num dia e voltava no outro. Tudo pra gente era tão mágico, sabe? A gente passeava, a gente ria muito, combinávamos em tudo e todo mundo que via a gente falava que formávamos um belo casal. 5 meses depois do início, ele me chamou para conversar. Ele queria algo mais sério, falou de se divorciar da esposa, ele deixaria a mobília, o carro e pagaria as prestações do carro durante 1 ano para ela.
Quanto a gente, alugaríamos uma casa até ele vender a dele na outra cidade e comprar uma aqui. Ana, eu fui pega de surpresa. Eu não estava esperando isso dele. Eu pedi um tempo para pensar e decidi que não. Ele enlouqueceu. Ligava para minha amiga, pedia para ela conversar comigo, que ele estava louco por mim e não era justo eu fazer isso com a gente. Eu me negava a isso. Tanto por ter pouco tempo que havia saído de um relacionamento abusivo, como porque ele era casado. E eu acredito na lei do retorno. Quando ele se cansou de vir atrás de mim, me chamou e me colocou contra a parede. Ele disse, eu estou aqui te dando uma última chance de dizer que quer ficar comigo. Se hoje você me disser que não me quer, eu vou alugar uma casa aqui e trazer a minha esposa para cá. E eu, morrendo por dentro, com o coração dilacerado por amar alguém que não era meu, disse, pode trazer ela, eu não quero ter nada com você. E ele disse, tá bom então, mas se um dia você se arrepender, eu quero que você se lembre que a gente não vai ficar junto porque você não quis. Eu sei que você vai sofrer, mas é escolha sua. Ana, eu acho que eu nunca chorei tanto nessa minha vida. Ele cumpriu o que disse, trouxe a esposa, esfregou ela na minha cara, levando-a em lugares que ele ia comigo e que sabia que eu gostava de frequentar. E eu dava um jeito de ir embora para não sofrer mais. Meses se passaram e eu chorava toda noite. Eu evitava sair para não correr o risco de vê-lo. Quando eu estava me recuperando, recebo um SMS dele dizendo que estava com saudades e que queria me ver. Eu nunca consegui dizer não a ele. Eu me submeti a ser amante dele durante anos. Eu o amava, já ele, não sei se ainda sentia o mesmo. Ele me desconcertava. Se eu estivesse trabalhando e ele me mandasse mensagem, eu não conseguia mais fazer nada durante o dia todo. Era horrível. Se ele me ligasse de madrugada, eu ia onde ele estivesse. Eu não me controlava e comecei a me questionar por que de tudo isso. Por que eu estava me submetendo a uma situação dessas? Por que eu não conseguia tocar a minha vida? Um dia ele ligou e disse que queria conversar. Ele havia pedido transferência e ia embora no próximo final de semana. Outra vez eu senti aquela dor da despedida. Durante todo esse tempo eu não me relacionei com ninguém. Eu não queria outros rapazes. Eu bloqueava quem tentasse chegar perto. Eu não entendia e até hoje eu não entendo o motivo disso. Eu perdi anos, Ana, anos da minha vida vivendo assim, sem conseguir me controlar, esperando por alguém que eu sempre soube que nunca seria meu. Depois da dor do luto, vamos dizer assim, por ele ter ido embora, ele ainda estava na minha cabeça. Porém, decidi que era hora de recomeçar. Conheci um rapaz que depois descobri que ele veio para o lugar... Que eu descobri que ele veio para ficar no lugar do Pedro. Quando soube disso, eu senti que devia ser transparente com ele. Eu contei tudo, desde o início, e pedi desculpas. Eu falei que eu não poderia ter nada com ele e ele disse que não ligava para isso, que passado fica no passado. Namoramos alguns anos e eu engravidei. Para minha surpresa, Pedro me ligou perguntando se era verdade a minha gravidez. Perguntou como eu deixei acontecer, que ele não estava acreditando. Eu só disse que eu estava bem, que eu ia me casar e seguir a minha vida. Ele disse que eu não seria feliz assim. E Ana, sinceramente, meu casamento nunca foi fácil. Eu sei que casamento tem altos e baixos, mas o meu é mais um fardo. Nunca deixei de pensar no Pedro, em tudo que vivemos. Já fiz terapia e não adiantou nada. Chega a ser doentio a forma como ele vive nos meus pensamentos, mesmo sem eu, ao menos, vê-lo há anos. Eu sei que o que fiz não foi certo. Eu sei que de alguma forma eu prejudiquei uma família. Acredito que Deus não desmancha uma família para construir outra, por isso eu não aceitei ficar com ele. Há cerca de 4 meses, Pedro entrou em contato comigo, perguntando como eu estava, dizendo que sente saudades, que nunca viveu com ninguém a intensidade que vivemos, que ele também não entende o motivo disso. Eu pedi para que não me ligasse mais. Falei que só segui minha vida porque ele foi embora, e graças a Deus por isso.
Ele disse que só queria saber como eu estava, que a gente podia conversar como amigos. E eu disse: Pedro, nunca fomos amigos. Eu sofri demais eu sofri demais sem você, eu acho que é isso. E não pretendo sofrer mais, nem destruir a minha família por isso. Por favor, não me ligue mais. Agora lembrei da música do que a P fala, Manuel Gomes, não sei, a P que fica cantando: olha, se você não me ama, então não me ligue. Ai, ai. Tá, voltando aqui ao relato. Ana, será que é algo de outra vida? Pensei nisso. Será que eu sofri amarração amorosa? Ou só estou pagando o mal que fiz à esposa dele? Se alguém puder responder, me dar uma luz, eu ficarei grata. Eu sofro muito com isso e desconheço centros aqui na minha cidade. Que eu saiba, não tem nenhum. A cidade é bem pequena e eu gostaria muito de saber por onde começar a buscar ajuda. Acredito que casamento é um só e gostaria muito de fazer o meu dar certo. Meu relato não tem nada de sobrenatural, será? Mas a cada dia fico mais preocupada. Já orei muito pedindo a libertação disso. Eu não quero mais isso para mim, eu não quero magoar o meu marido e nem me magoar mais ainda. Bom, é isso. É mais um pedido de ajuda de alguém que já buscou ajuda na terapia e que o que resta é ajuda na espiritualidade. Esses dias ouvi um relato de que a moça criou um laço com a pessoa no lado espiritual. Talvez tenha acontecido isso comigo também, sei lá. Obrigada por abrir esse espaço, Ana. Desculpe o relato tão longo, eu resumi ao máximo que pude. Um grande beijo. Um beijo para você, obrigada. Primeiro, eu acho que você tem que se perdoar. Você está se culpando muito por uma situação que a culpa não é só sua. Você não foi lá, se jogou para cima dele, ele resistiu e você se jogou. Não. Foi uma situação, acordo dos dois. E eu acho o seguinte, se com 2 meses de casado ele já estava querendo você, apaixonado por você, ele não tá gostando da esposa, ele não amava a esposa. Sabe, ele propôs. Eu acho que seria da parte dele o seguinte também, já que eu não tô, então, também muito bem aqui, ele tomasse a iniciativa, então, de se separar dela e ficar com você. Já, ele não falou que tanto que gostava, que amava, que não sei o quê. Aí ele jogou tudo nas suas costas. A gente não tá junto por sua culpa e agora eu vou esfregar minha esposa na sua cara e depois ligar falando: não acredito que você engravidou. Pô, peraí! E jogando tudo. Não, a culpa não é sua, não se culpe por isso, mas você já fez terapia, deve ter ouvido alguma coisa do tipo, mas você precisa acreditar nisso. E eu já ouvi também esse lance de laços espirituais, inclusive já vi pessoas falando que são especialistas em quebrar esses laços espirituais, né? Eu acabei de ouvir a respeito disso, eu também não conhecia. E você também tem essa crença aí do casamento, que é só um e acabou, tem que ser perfeito. E muitas vezes não é assim que acontece. Se a gente luta contra isso, aí a gente vai sofrendo, porque às vezes não é assim que acontece. Já vi muitas pessoas saindo de um casamento e tendo uma outra vida, os dois tendo vidas felizes, encontrando outras pessoas, dando muito certo com outras pessoas. De repente, aquilo era para ser naquele tempo, naquele período, e aí de repente não deu mais, alguma coisa aconteceu. Eu não acredito que o que você está passando é castigo porque você prejudicou uma família, porque você fez mal à esposa dele. Ele fez mal à esposa dele. Se é que, enfim, não se culpe, tá? Eu penso também que pode ser alguma coisa de outra vida, mas eu acho que não é só você. Tipo, você não tá culpada sozinha. Eu não quero falar que também é culpada. Não sei se existem culpados, mas eu quero mostrar que ele também poderia ter feito algo a respeito, mas ele tá jogando nas suas costas a culpa. Agora, se ele fez amarração, aí também não sei. Aí teria que ir até um lugar, sei lá, pra descobrir, pegar alguém aí de confiança pra ver se tem alguma coisa realmente, alguma amarração ou não, porque você não tira ele da cabeça, né? Acho que vale a pena, se alguém puder ajudar, deixa aí nos comentários, escreva aí, sempre com respeito, por favor. Ok? Deixa eu anotar aqui que eu contei
Fui maledite e pago por isso até hoje. Não sei se foi maledite, porque eu acredito que as maledites, elas fazem com intenção de prejudicar. Você foi indo seguindo o teu coração. Aquela coisa, né? E ele também, e não sei o quê. Então, você não fez nada para arrancar. Acho que você teria sido maledite se você falasse, agora eu vou lá, vou fazer uma magia para ele largar a mulher, para a mulher dele morrer e ele ficar comigo. Essas são as maledites. Essas coisas, sei lá, são coisas da vida que às vezes a gente nem sabe explicar por que acontece. Minha madrasta e o diabo. Oi, Ana, olá, assombrados, pode me chamar de fulana. Todos os nomes estão trocados. O meu pai havia conhecido uma mulher pelo Facebook. Combinaram de se encontrar na casa dela. No dia do encontro, meu pai deixou a mim e o meu irmão na casa do meu tio. Nunca soube o que aconteceu no dia, até porque era pequena. Mas um tempinho atrás, o meu tio me contou que alguma coisa possuía a fulana. E todas as vezes que o meu pai chamava a ambulância e a polícia, ela ficava normal. Até que uma hora esse ser pegou ela pelo pescoço e levantou meu pai no ar. Pegou ele. Esse ser pegou meu pai pelo pescoço e levantou ele no ar. Impossível ela ter feito isso, até porque meu pai é pesado, é um homem alto. Esse ser que estava incorporado nela, eu acho, gargalhava e dizia que ninguém da família dele seria feliz. Ele jura que o que estava nela era o diabo. Meu pai ignorou esse recado, né, que essa coisa deu aí para ele, que ninguém da família dele ia ser feliz. Meu pai ignorou esse recado, fez uma oração e voltou para nossa casa. Passados meses, eles estavam namorando e ela continuava sendo possuída. Eu nunca gostei dessa fulana e desde pequena eu sou médium clarividente. E nessa época eu não tinha desenvolvido ainda, mas algo me dizia que ela não era uma boa pessoa. Não deu um mês, a fulana engravidou. E claro, tivemos que nos mudar. A casa era imensa, tinha 3 quartos, sala, cozinha, área, sacada e na parte de cima tinha uma piscina de concreto quebrado e uma mini floresta. Com o tempo, tive depressão infantil. Meu pai havia se afastado totalmente. Eu ficava 24 horas dentro do quarto, trancada. Toda vez que eu saía, a fulana fazia de tudo para o meu pai brigar comigo e me bater. Ela sabia que eu via as coisas. Num dia específico, a sobrinha da fulana foi passar uns dias em casa. Ela me chamou para assistir TV com elas. E um detalhe, só nós 5 estávamos em casa. Eu, a fulana, minha irmã e a sobrinha dela. Peraí. Eu, fulana, minha irmã, a sobrinha dela e mais alguém, né? Porque eram 5, enfim. Eu comecei a ouvir o interruptor acendendo e apagando, mas percebi que só eu estava ouvindo. E perguntei, vocês não estão ouvindo? E foi aí que elas escutaram. O cachorro começou a latir em direção ao corredor e eu fiquei intrigada, até porque estava escutando algo se arrastando. Então levantei e fui ver, mesmo elas falando para eu não ir. Quando olhei, eu não via nada, então a escada em caracol ficava fazendo um barulho, como se tivesse alguém pulando. Nessa hora, fiquei sem saber o que fazer. Até ouvir as gavetas da cozinha abrindo e fechando. Coisas caindo no chão. E aí a fulana foi no quarto pegar o celular quando uma tesoura foi arremessada. Eu não sei o que é que tinha ali, eu só sei que aquilo não gostava da minha madrasta. Ela ligou para o meu pai, que veio correndo do trabalho e ficou super irritado, falando que a gente não tinha fé em Deus e tal, e aí a gente foi dormir. A porta do meu quarto abria e fechava, mesmo a fechadura não tendo problema algum, e durante a noite toda foi assim, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ok, bom, acho que muita coisa aconteceu. Ela fala aqui que ela não quer muito tocar muito no assunto, porque foi algo muito ruim para ela, mas
com tudo que aconteceu, tivemos que nos mudar. Quando completei 15 anos, eu saí de casa e me virei sozinha. Aos meus 17 anos, visitei um terreiro de quimbanda por curiosidade. Ana, eu vi coisas que muitos duvidam. O feiticeiro de lá tinha ossos enterrados debaixo desse terreiro. Ele ia no cemitério e pegava. A energia de lá era extremamente pesada. Nesse dia, ele fez uma magia com um pano branco estirado no chão. Eu não sei como ele fez, mas o pano tomou uma forma humana e alta. Ele trocou umas palavras com esse ser e o pano simplesmente caiu estirado no chão de novo. Ai, tipo os... Ai, como que é aqueles de palha que vai subindo? Zangbeto. Lembra a palha que vai assim e diz que tem os espíritos lá embaixo? Mas não era nenhum truque. Tipo, ele coloca e tem um alçapão que de baixo sai uma pessoa e depois a pessoa entra no alçapão e o tecido... Não sei, né? A gente pensa em tudo, que nem tem esses lances dos zangbetos aí, que alguns... Enfim, não sei. Mas não duvide nada também não, hein? Vai saber eu, hein? Bom, eu fiquei muito encucada com o que eu havia visto. No mesmo dia veio uma entidade e disse que a fulana me queria morta e ela estava fazendo de tudo para isso acontecer. A fulana é a madrasta dela, então, não é isso? Ana, saí desse terreiro porque as coisas que tinha lá não me faziam bem. Então eu entrei para o candomblé e estou me desenvolvendo. Não tenho contato com a fulana, nem com o meu pai. Eu sei que ela não anda bem, ela sonha com demônios e a saúde só vai de mal a pior. Eu não sei o que ela fez, nem qual energia usou. Eu aprendi na religião que criança é um ser puro e não se deve fazer maldade com elas. A fulana conseguiu o que queria, mas agora está pagando o preço. Obrigada por ler esse relato, Ana. Assisto o canal há anos, desculpa os erros. Um beijo para você, obrigada. Então, se ela fez algo contra você, sendo criança, ela tá pagando feio pelo que fez. É isso? Beleza, deixa eu ver, já abri o outro aqui? Abri. Pra gente ler. Aqui, ó, o proibidão de hoje. Fechou. O pato preto. O pato preto, o pato preto, o pato preto. Parece um trava-língua ou uma música. O pato preto, o pato preto, o pato preto, o pato preto, pato preto. Aqui, ó. O pato preto é o nome do relato. Como vai, Ana? Sou de Manaus, no Amazonas. E tudo aconteceu no dia 24 de fevereiro deste ano, de 2021. Eu trabalhava como agente de portaria em um condomínio. Por coincidência, era meu aniversário. Meu colega e eu estávamos atendendo os visitantes que chegavam sem parar. Nessa noite, eu estava um pouco chateado, pois eu não consegui trocar serviço com ninguém para passar o meu aniversário em casa. Mesmo assim, trabalhei normalmente, sem muita conversa com o meu parceiro, que aqui vou chamar de Leandro. Depois que o movimento acabou, já passava da meia-noite quando vimos uma moto dobrar e estacionar. Era mais um delivery. E eu, chateado, falei em voz alta, dentro da guarita. Haja paciência, esse povo não cozinha mais não, é? O Leandro, que é evangélico, disse para eu me acalmar e me preparar para interfonar para o apartamento. Quando o entregador se aproximou do interfone para identificação, ele disse: Boa noite. Desculpa, eu entrei no condomínio errado, perdão, fiquem com Deus. E no mesmo minuto eu soltei um sonoro e o diabo que te carregue, idiota. Meu Deus. Aí você tava puto. Ai, coitadinho. Depois que o motoqueiro saiu do condomínio, eu fui fechar o portão de pedestres. Foi quando eu vi um pato do lado de fora do portão, parado, me olhando. Um pato? Era um pato, todo preto. Eu, no mesmo instante, fiquei sem reação. Eu paralisei de espanto. Um pato? Ali, parado. De onde surgiu aquele pato? De quem será? Estávamos num bairro onde só tem condomínios de luxo. O Leandro saiu e viu o pato também. Ficou tão espantado quanto eu. Então ele pediu para eu sair e tentar pegar o pato.
pois poderia ser atropelado por algum carro de morador e se ele fosse para a avenida, correria mais risco de morrer esmagado por algum veículo, né? Então eu saí, mas o pato saiu andando para minha direita. Parecia querer adentrar o condomínio. Ele não se intimidou. Foi quando ele fez uma coisa que me deixou muito assustado. Ele abriu as asas e ficou com elas paradas, abertas, igual como ficam os urubus, sabe? Pois bem, foi assim que ele ficou. O Leandro, vendo aquilo, disse baixinho: volta para dentro da guarita, volta de costas. Isso não é um pato. Misericórdia. Aí é que eu ia ficar assim: não é um pato, é o quê? Então... E eu, bem devagar, voltei para a guarita e fechei tudo. De lá de dentro, ficamos observando o pato. Eu peguei meu celular e comecei a filmar ele. Foi quando ele correu de asas abertas e passou pela grade do portão de entrada e começou a voar em direção à primeira torre. Vimos quando ele sumiu em direção ao céu. Meu colega começou a orar o Salmo 91 e eu fui ver o vídeo no meu celular. Mas, Ana, pasme, o meu celular não gravou nada. Não tinha pato nas filmagens. Na mesma hora eu gelei a espinha. Larguei meu celular e sentei muito apavorado. Antes das 5 da manhã, 8 apartamentos da primeira torre ligaram para a portaria, reclamando de batidas nas paredes, nos corredores do quinto e 17º andar. Tudo foi registrado em ocorrência, menos o que tínhamos visto mais cedo naquela noite. E agora que vem a parte sobrenatural. Agora? No dia 26, às 10 da noite, eu fui verificar um barulho que o morador do 18º... agora que eu tô pensando em condomínio de casa, é condomínio de prédio. Então, o condomínio tem mais de uma torre e o pato, então, ele voa. O pato voa. O pato voou em direção à primeira torre e foi de lá que vieram as reclamações de batidas. Beleza. Eu fui verificar um barulho que o morador do 18º disse ter ouvido no corredor daquele andar. Quando estava me aproximando do elevador de serviço, eu olhei para o fim do corredor. E lá estava ele de novo. Gente, o pato preto estava ali parado, me olhando. Eu rapidamente fechei os olhos e comecei a rezar o Pai Nosso. Mas ao abrir os olhos, o pato continuava lá, parado e me olhando. Me aproximei devagar do elevador, mas, para o meu azar, o mesmo estava parado no 5º andar e travado. A única saída era entrar no banheiro à minha direita e me trancar lá. Corri rapidamente, abri a porta, entrei e me tranquei no banheiro. Passados uns 2 minutos, eu ouvi o elevador descer e, pensando ser alguém, abri a porta do banheiro, olhei para o fim do corredor e o pato preto tinha sumido. Tinha sumido. Quando olhei pro elevador, o elevador, achei que o pato estava dentro do elevador. Quando olhei pro elevador, ele já estava chegando no térreo. Mas ao abrir a porta, não tinha pessoas dentro. E sim o pato preto. O pato preto estava dentro do elevador mesmo? Ana, eu saí correndo, desembestado, tropeçando em tudo. Caí umas 3 vezes no jardim até chegar na guarita, onde o Leandro estava. Eu nem olhei para ele, eu peguei minha mochila e vazei daquele lugar. Infelizmente, eu perdi o emprego por abandono de posto, mas já estou trabalhando de novo. Ainda hoje eu penso naquele pato preto. O que seria ele? Por que ele estava ali? Por que ele apareceu naquela noite? Acreditem ou não, isso realmente aconteceu. Se alguém já viveu algo parecido ou tem alguma explicação para o que aconteceu, eu agradeço de coração se compartilhar. Beijos, fiquem com Deus. Será que porque você falou do capeta, o diabo que te carrega, e aí ele apareceu em forma de pato? Assim, podia ser um cachorro preto, um pato. Nunca vi assim aparecer, mas que foi estranho. Foi, gente. Tá, o pato, ele abre talvez as aves,
não sei, em geral, elas abram as asas para tentar intimidar, para parecer maior e intimidar o inimigo, né? Quando eles vão brigar, tudo, tipo, tá vendo? Eu sou grandão, sou grandão, sou grandão. Então, como ele tava querendo pegar o pato, ele falou, opa, aqui não. Sabe que quando eles se armam assim, né? Os bichos. Mas daí até o pato. Coincidência do pato voar para a primeira torre, logo em seguida vir vários chamados de lá, falando que estão escutando barulhos de batida na parede, não sei o quê. E depois encontrar esse pato dentro. O pato voou e entrou no prédio, por a janela de algum morador? E ficou andando lá, batendo. Peraí, o elevador, então, ele chegou no andar, e a hora que ele tava indo, o pato é que acionou ele para descer, alguma coisa assim, ele tava dentro. Não sei, esse pato é estranho. Se alguém souber, será que era uma personificação de alguma entidade? Em forma de pato ali? Não sei, gente. Vai saber, né? Eu, hein? Perdeu até o emprego, mas não volto ver esse pato, não. Credo. Se não era o meu irmão, quem estava no banheiro? A moça que nos conta esse relato diz que a família dela tem sim um histórico aí de assombrações, mas o que aconteceu há algum tempo com ela a deixou bem intrigada. Ela diz que tem 15 anos e faz curso de inglês, mas esse ano ela precisou mudar o período. Ela sempre fez na parte da tarde e agora ela precisou mudar para amanhã. Então, no dia marcado pela escola, a mãe dela foi de manhã lá para efetuar a troca de horários dela e deixou ela em casa com o irmão dela. E como ela estava muito morta de sono, sim, cedinho, ela resolveu ficar e dormir mais um pouquinho. Então ela acordou, era umas 9 horas da manhã, com a mãe dela ligando, avisando que ela ia demorar, ela ia chegar tarde porque a fila estava enorme e pediu para ela avisar o irmão para ele fazendo o almoço. E aí ela se levantou e chamou pelo irmão dela, mas ninguém respondeu. Aí ela foi até o quarto dele, ele não estava no quarto. Olhou, o carro também não estava na garagem, mas aí ela estava escutando o chuveiro. Ela começou a escutar o chuveiro ligado, ela falou, então ele está tomando banho. E aí ela voltou pro quarto dela e esperar que ele terminasse de tomar banho para então os dois começarem o almoço juntos. Mas diz que ele demorou muito, uns 40 minutos depois foi que ela escutou o chuveiro desligar e ele abrir a janelinha do banheiro, porque eles fecham a janelinha na hora de tomar banho. E diz que ela ainda gritou para ele, quase que acaba com a água do mundo. Mas novamente ele não respondeu nada e nem saía do banheiro também. Aí ela ficou possessa, ela tava morrendo de fome, nada dele sair do banheiro para ajudar ela a fazer a porcaria do almoço. Aí ela foi lá, bateu na porta do banheiro, chamou por ele, ela disse que só não abriu e entrou com tudo por medo dele estar lá dentro pelado. Foi quando ela escutou o portão da garagem abrir e o carro do irmão dela entrar. E era o irmão dela, que tinha ido comprar carne. Ela conta que congelou nesse momento. Se não era o irmão dela ali no banheiro, então quem que estava tomando banho? E com toda a pouca coragem dela, ela foi lá e abriu a porta do banheiro e ainda se surpreendeu pela porta não estar trancada. E no que ela abriu, ela constatou que não havia ninguém lá dentro. Mas o banheiro estava todo molhado, como se realmente alguém tivesse tomado banho lá dentro. Ela conta que tremia de apavorada. Até o irmão chegou nela e perguntou o que ela fazia parada na frente da porta do banheiro. E até hoje ela se pergunta quem estava lá no banheiro tomando um banho, um longo banho. Mas também ela tem medo da resposta e mais medo ainda de tomar banho ali. E a tal coisa que se banhou ali no banheiro dela, resolver entrar junto e tomar um outro banho. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.